Paz e graça, querido, Deus abençoe a todos. Fazer uma live aqui um pouco diferente, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre a ordem do amor, né? Jesus ele colocou alguns princípios, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro amor é o amor que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? O amor que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui na nossa biblioteca, vocês vão vendo aí, nós vamos falando. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O amor de Deus é o amor teos, né? Deus significa teos, né? Teologia, o estudo sobre Deus, né? E o amor a si mesmo, que é o anthropos, né? Eu não vou amar o próximo se não amar a mim mesmo. Primeiramente eu tenho que amar a mim mesmo, né? Primeiramente eu tenho que ver a mim mesmo para depois falar do próximo. E a questão também muito pertinente é de nós amarmos o próximo, né? Que é o amor filéus, da Filadélfios, o amor Filadélfios, o amor ao próximo. É o amor ao próximo. E o quarto amor é o amor o reino de Deus, a eclesia, né? É o reino de Deus, o amor ao reino, King of God, né? É o amor ao reino de Deus, você simpatizar com o reino, você fazer aquilo que o reino, né, de Deus lhe manda você fazer, você ter uma transparência em relação ao reino, porque Deus ele fala tudo isso para nós. Nós devemos amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas, né? Submeta-se a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O amor a si mesmo, que é o anthropos hoagios, é o homem santo, no grego. O amor às pessoas, né? E a si mesmo, que é o amor anthropos. O amor à sua família também, que é o oikos. Primeiramente, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, ao próximo e a si mesmo. Primeiramente, a si mesmo, que é o amor anthropos, que ele vai se desaguar, né? Vai culminar no amor ao próximo. O amor a Deus, o amor ao próximo, né? Amando a si mesmo. Depois, o amor a sua família, que é o seu oikos, é o lugar onde você está, o lugar onde você habita, porque não adianta você estar em lugares onde você por exemplo, eu ouço muitos missionários que querem ir para a África, para a Ásia, para a América Central, América do Sul, e não ganha família, né? E na família um tirano, é um cara que dá um mau testemunho possível, né? E nós devemos amar, primeiramente, a nossa família. O campo missionário é a nossa família. O nosso primeiro campo missionário é a nossa família. O meu campo missionário foi a minha família, né? Independente da minha família, ela querer Deus ou não, é a minha família. Então, esse é o campo missionário, né? O segundo campo missionário, né, é o governo, né, autoridades. A Bíblia fala que nós devemos submeter autoridades, né? A Basileia, Jesus fala autoridade, governo. Jesus falou que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, né? Então são as formas de amor que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que abordar, tem que falar, tem que se relacionar, né? Que é o anthropos, que é o teos, que é Deus, né? Deus em primeiro lugar. Você submete-se a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você ama ao próximo como a si mesmo, né? Você ama o próximo como a si mesmo. Você ama a oikos, né? Sua família, né? A sua casa, oikos, casa, né? Sua família, a grégora onde você está, você nasceu, onde você produziu, né? Onde você afluiu, onde você emergiu. Daí você vai para outros lugares, né? Claro, daí você vai para outros lugares. Sendo mesmo que eles não ouçam, porque Jesus, ele perceba que ele não foi aceito na sua
própria família a princípio, nem na sua própria cidade a princípio, mas a priori, né, mas de forma secundária foi, né? Por quê? Porque agora as pessoas precisam, não é que as pessoas vão ouvir e vão lhe aceitar, é que você precisa pregar, é que você precisa falar do evangelho, mesmo que venha a ter toda a confrontação satânica, você precisa falar do evangelho, né? Porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho não é o poder do homem, o evangelho é o poder de Deus, né? Então é como Deus falou para Moisés, né? Moisés, você vai falar para Faraó, e se Faraó ouvir ou não, problema dele. Se os egípcios ouviram ou não, problema dele. Mas você precisa falar. A questão toda foi de Deus, foi para Faraó, não teve a ver com o Faraó, teve a ver com o mandato de Deus. É a mesma coisa hoje em dia. As pessoas vão ouvir o evangelho? Não. As pessoas vão querer ouvir o evangelho, eu falo de forma total, majoritária, não querem, não estão nem aí. Não estão nem aí, né? Mas a igreja vai deixar de falar? Não, vai ter que continuar falando. É o oikos, a eclesia, né? A eclesia é a igreja, então você vai para a igreja é o lugar onde os irmãos eles vão viver em comunhão para poder falar do amor de Deus. Porque a igreja ela tem duas características. A primeira característica da igreja, ela é um hospital. A igreja é um hospital. Depois a igreja é o quê? É um quartel-general. Por quê? Porque na igreja você aprende e você é curado. Na igreja você aprende e você é curado. O pastor é um instrumento de Deus para curar o que? As suas feridas. Então você aprende na igreja e você é curado, né? E eu fico olhando assim, meu Deus do céu, quanto, né, de nós perdemos quando nós não deixamos de usar, né, o poder de Deus, né? E a igreja, né, somos nós. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a Basileia, a autoridade, Jesus fala que antes de tudo orai, né? Porque toda autoridade é constituída por Deus, né? A civil, a eclesiástica, militares, né? Enfim, toda a autoridade é constituída por Deus. E nós devemos obedecer autoridades. Então, e isso se dá em alguns aspectos muito contundente, muito pertinente. Então, porque nós precisamos ter essa questão bem resolvida no reino de Deus para que possamos fluir e afluir. Para que possamos fluir e afluir naquilo que Deus quer em nossas vidas, né? A primeira coisa, amor, se você precisa amar a si mesmo. Você precisa amar a si mesmo. E eu fico observando o quanto as pessoas elas fazem algo em torno de si mesmo, né? Às vezes, como eu falo, esse dia estou muito analisando, analítico, a questão das redes sociais, no sentido de YouTube, quais são os maiores YouTube do mundo. Eu estava vendo, por exemplo, o maior YouTube do mundo fala sobre filmes, coisas séries indianas, né? E para não dizer que os 10 maiores, né, eu não conhecia, tem um de luta chamado WWE, né, que é tipo luta livre. Mas ficando assim, todos nós, se fosse para ser sincero, na minha opinião, todos os canais de YouTube evangélico é para ter 1 bilhão de inscritos, né? É para ter. Isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque o povo prefere mais as coisas do mundo do que a de Deus. A de Deus sempre é deixada secundária, né? Então, por exemplo, aqui também nos YouTube eu sabia de duas figuras que era bastante preeminente aqui no Brasil. No mundo não, mas no Brasil eu já sabia quem era. E mas o que ocorre é o seguinte, tem da galinha pitadinha, né? Que todo mundo sabe. Nada contra, pelo contrário, é um entretenimento até criança, uma atitude até boa. Mas você vai ver que os YouTubes, eles são brasileiros, são quem está na frente, são pessoas que estão em agenda global, né? Agenda global. Ou pessoas que são deformadas do evangelho, porque, gente, evangelho é essa nova criatura, não tem jeito. Você não vai mudar, por mais que você amolde, por mais que você queira colocar no sistema do mundo, não consegue, não encaixa, não encaixa. É como você colocar um gomo de cebola ou um gomo de alho e um gomo de laranja, não tem como encaixar, né?
O evangelho, ele é o que é, não tem como encaixar, né? Às vezes eu vejo essas turmas aí, esses artistas, esses influenciadores, né? Querendo influência, eu fico assim, meu Deus, qual o fruto dessas pessoas, né? Por exemplo, uma celebridade, né? E você vai ver que hoje tem pastores para tudo que é lado, né? E qual o fruto dessa celebridade? O que essa celebridade ela produz de mudança, de uma metanoia, né? O que a celebridade produz de uma mudança, em uma metanoia, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, isso em mente. E hoje nós estamos vivendo esse drama aí do Afeganistão, né? Então, e as pessoas ficam se perguntando, meu Deus, mas muitas das vezes nós temos problemas piores do que o Afeganistão, né? Temos problemas piores que o Afeganistão. Por quê? Porque geralmente nós temos problemas mais sólidos em raízes. Claro que inspira muita preocupação, muita oração, né? Mas os problemas aqui também são sérios. Os problemas aqui também são sérios. E nós devemos ter essa preocupação também com os de dentro da casa, aqui no Brasil, né? Do que ter a preocupação com as coisas lá do mundo. Então, a ordem do amor, queridos, ela é fundamental. A ordem do amor, ela é fundamental para as pessoas, para nós que queremos ser servo de Deus, né? E você precisa tomar decisões firmes, radicais, para atender a Deus. Porque não adianta você dizer que serve a Deus e você ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Qualquer vento de doutrina. Porque Deus, ele preserva a sua vida, né? E preserva a sua palavra, né? Então, queridos, nós vemos uma investida de Satanás muito grande na vida das pessoas, na vida das pessoas que fazem parte, né, da terra e das pessoas que estão aqui na terra. Nós vemos a investida de Satanás, contra o ungido de Deus, né? Satanás, ele fica com raiva das pessoas que temem a Deus e faz a vontade de Deus. Só que Deus, queridos, é que realiza em nós o querer efetuar. É Deus que nos protege, né? A gente só não foi devorado pelo inimigo porque Deus, ele estende suas mãos, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, a presença de Jesus, queridos, aqui evidencia a vitória. Não são os homens maus, e sim Deus. A presença de Jesus, ela derruba o inimigo. A presença de Jesus envergonha e confunde nossos inimigos. É a presença de Jesus. Por isso que às vezes tem dificuldades, você tem dificuldade em ser um cristão, né? Ou andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos disso. Ser um cristão demanda renúncia, demanda atitudes radicais contra o pecado, né? Você ser um homem de Deus, né? E às vezes você vai fazer o bem, você vai receber o mal. Quantas vezes já fiz o bem e recebi o mal? E por isso que não é porque eu recebi o mal que eu vou deixar de fazer o bem. Não. Quantas vezes se eu vou fazer o bem e fui mal interpretado? Não é porque eu fui mal interpretado que eu vou deixar de fazer o bem. Não. Eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar elaborando bem, né? E isso que nos motiva a igreja. Jesus, Paulo, nenhum desses homens de Deus foi deformado com aquilo que o mundo fez. Por isso que ele fala, não conformeis, conformar entre você tomar forma, mas você renovar, né, com a renovação da vossa mente, você renovar, fazer de novo, com a renovação da nossa mente. E isso não precisa de nenhum expert, né? Nenhuma pessoa que venha ser teólogo brilhante para entender. O espírito que eu falo, o mesmo espírito que está numa pessoa que tem uma mente brilhante, uma mente fantástica, né? É o mesmo espírito que tem uma pessoa de uma mente simples, uma mente equilibrada no Senhor, porque o mesmo espírito também, o contrário é verdade. O contrário é verdade. Uma pessoa diabólica, o mesmo espírito que está em um está em outro.
Então, agora só cabe a pessoa ela querer esse espírito, né? Ela beber dessa fonte, beber dessa água, né? Por quê? Porque Deus se agrada disso. E Deus ele quer fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Deus ele quer nos fazer evoluir, né? Porque o que fica é o nosso testemunho, o que fica naquilo que nós dissemos, né? Mas o que fica é o nosso testemunho, o que fica é a nossa forma de agir, né? Então, queridos, você não vai partir desse mundo antes que o propósito de Deus esteja na sua vida, né? Não importa a sua idade, Deus ele quer fazer o propósito de Deus na sua vida trilhar e brilhar. E nós devemos ser luz do mundo e sol da terra, né? A luz tem que brilhar, a luz tem que brilhar entre as trevas. E Jesus é aquele que multiplica, queridos. Jesus é aquele que multiplica, Jesus é aquele que entra em providência. Jesus ele sabe uma da situação, a sua forma de ser, a sua forma de se comportar. Cada um tem sua forma de ser. E Jesus ele é uma pessoa, é um Deus que ele se compadece de todos nós, né? Jesus é um Deus que ele compadece de todos nós. Às vezes nós vemos que as pessoas elas não têm essa questão de compadecer um dos outros. Eu estava fazendo uma pesquisa, né? Por exemplo, hoje em dia o, a ansiedade é o mal do século. E a depressão? A primeira causa da depressão, qual é, queridos? É a genética. Às vezes seu pai, sua mãe, ou suas avós têm tendência à questão da genética, né? E você tem uma predisposição à depressão. Você pode ter o maior proteção, conforto do mundo, mas se seus pais foram tendo tendência à depressão, é genética, vai passar para você, mesmo que você não viva aquilo que seus pais viveram, né? E como falo, pais é avós, os antepassados, né? Então é genética. Quando você vê alguém com depressão, poxa, fulano tem tudo, não julgue, porque às vezes é genética. A segunda é infância difícil. Muitas pessoas tiveram uma infância difícil. Muitas pessoas tiveram uma infância, né, de muita hostilidade, né, de muitas dificuldades, e isso fez com que ela tivesse uma ansiedade, né, uma depressão, né, profunda. Que a ansiedade é uma depressão profunda, né, ou melhor, depressão profunda é uma ansiedade crônica. E perdas, né, às vezes uma pessoa você perde um amigo, você perde. No mundo é isso mesmo. Nós estamos aqui no mundo, queridos. Nós perdemos constantemente pessoas, né? Nós perdemos amigos, perdemos colegas. Às vezes não é para morte, às vezes em vários aspectos, né? Você está em um lugar, depois não está mais. Você está aqui, depois você não está mais. Você vai para um lugar, né? Você reduz de trabalho, aí termina seu trabalho ali, você vai para outro lugar e assim por diante, né? Coisas corriqueiras da vida. Tem gente que se entrelaça mais com outras pessoas. A quarta causa de depressão é abusos físicos, verbais e sexuais. Cuidado com os abusos, né, verbais, né? A gente só foca muito que é crônico, que é sério, que é grave, nos abusos sexuais, mas abusos verbais e abusos físicos também, ele provoca depressão no cidadão. Muitas pessoas estão depressivas, não é porque foi abusado sexualmente somente, né? Mas abusos verbais. Nós devemos tomar cuidado com a palavra que nós vamos dizer. Nós devemos ter consciência daquilo que nós vamos falar para o próximo, né? Meditar, temperar com sal com aquilo que nós vamos dizer a cada um. Se a pessoa não gostar, se a pessoa deu indício que não gosta da conversa, pare imediatamente, sobretudo se for criança, adolescente e pré-adolescente ou um jovem, então em fase adulta. E a princípio qualquer pessoa. Você não vai chegar para a pessoa e falar aquilo que ela não gosta de ouvir. Ou você é um louco, né? Ou você está demoniado, né? Ou você não tem cérebro. Então você tem que falar aquilo que a pessoa ela precisa ouvir, até de forma coerente. Mas se a pessoa não quer ouvir, você encerra o assunto ali, né? Eu não vou falar para uma pessoa que gosta do Corinthians, né, para ele torcer para o Palmeiras. Não, de maneira nenhuma.
A falta de atividade física, né? Ou seja, quando fala a falta de atividade física, que não é somente estar correndo, tem muitas pessoas que correm, que andam, que nada, que é depressivo, tem um quadro depressivo. Porque a principal atividade física é a mente mental. Tudo isso é bom, a atividade física é excelente, intelectual, né? É excelente. Mas você precisa ter atividade física e intelectual também, né? Porque você vai trabalhar com a mente, você vai trabalhar realizando sonhos. É por isso que a Bíblia fala, Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Então você precisa ter essa questão da atividade física, né? Fazer uma coisa física, um exercício físico, nem que seja um padrão, mas que você faça todos os dias, porque a atividade física não se dá na quantidade, né, na intensidade, mas sim na qualidade, né? De uma forma na sua casa, não precisa você ir para parque, não precisa você faz um quarto. Eu conheço várias pessoas que num quadrado de 2 metros quadrados, né, 4 metros quadrados, ela faz atividade física fantástica, né? Não precisa você se deslocar para maratona, nem para isso, nem aquilo. Você pode fazer no quadrado mesmo da sua casa. A sexta causa é bebida e remédios. Por quê? Porque um homem, queridos, às vezes ele está sendo domado por aquilo que é para ele domar, né? Por exemplo, hoje em dia uma folha controla um homem, a maconha controla um homem. Hoje em dia tem ansiolíticos, remédios como que as pessoas usam, né, para a mente, né, como alguns remédios que são muito aí famosos, né, Rivotril, que é um dos mais famosos que tem, que as pessoas usam constantemente para a mente, e a pessoa fica viciada naquilo ali, né? Quando não são as drogas legais e ilegais, que depois que a pessoa usa esse tipo de coisa, as pessoas, no caso os médicos legais, depois de um tempo tem que parar, né? Mas tem gente que continua, isso é um vício, isso causa depressão. E também as drogas ilegais, isso aí não precisa nem falar, não precisa nem dizer, né? Cocaína, bebida, esse tipo de coisa, né? É, é algo de que já se fala quem é, né? Alterações cerebrais, né? Por exemplo, isso é o físico. Tem gente que tem esse problema mentais, que são sérios, que são crônicos, que não vai, você não vai encaixar nenhum aqui, nem na genética, nem na infância difícil, nem em perdas. São problemas, alterações cerebrais, né? O sujeito que teve uma alteração cerebral, né? E aí precisa de muito cuidado, né? Por quê? Porque os demônios são especialistas em perseguir o ser humano. Os demônios, ele faz isso, que usa tudo isso, embora seja algo natural ou não, para destruir o homem, né? E uma coisa também que é você diminuir o que traz alegria para você, não é o que é o pecado, né? A princípio, nós estamos partindo do princípio que nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos, não é o pecado. Eu tenho prazer, pastor, em beber. Claro que você não vai fazer isso. Ah, pastor, eu tenho prazer em ficar com maledicência. Você não vai ficar fazendo isso. Ah, pastor, eu tenho prazer em ficar olhando revista de mulher nua. Você não vai fazer isso. Ah, pastor, eu tenho prazer de roubar dinheiro. Você não vai fazer isso, né? Então, o que ocorre? Você vai fazer aquilo que Deus, né, quer que você faça, que Ele dê alegria, Ele dê prazer, né? Por exemplo, você assistir um filme, você cantar, pegar um violão, tocar uma música, você ler livros, né? Você precisa se certificar de coisas que vão fazer você crescer. É como eu falei para vocês. Eu coloquei alguns mestres, esses mestres, porque eu li 50 livros em 2019 e pensando que estava abafando, mas os meus mestres, né, lê 100 livros, né, basicamente por ano. Então isso significa dizer o seguinte, que nós devemos ter a mente de Cristo, né? Renovar nossa mente, né, buscar coisas interessantes para nossas vidas, porque é isso que Deus se agrada. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer operar em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, né? Porque os demônios, queridos, eles são especialistas em perseguir o ser humano, né? E o diabo sempre vai tentar arranjar uma brecha. Quando você fecha a brecha, o diabo ele fica o quê? Fica abalizado, né? Abalizado com a derrota, porque é Deus que peleja por você. É Deus que lhe dá vitória, né?
É Deus que peleja por você. Por exemplo, eu tenho um caso na Bíblia, dos casos que Jesus teve que tirar o cidadão dentro da aldeia e para poder curar o cara. Jesus. Por quê? Porque o meio, o ambiente, né, nesse caso, vai influenciar muito. Jesus poderia curar ali, mas Jesus teve que tirar o cidadão do meio da cidade para levar em uma aldeia vizinha para curar o cidadão, né? Outro caso também foi que Jesus teve que expulsar algumas pessoas que estavam incrédulas dentro de casa, da casa, para poder operar o milagre. Por quê? Porque são pessoas que são, ele recebe o espírito maligno, né? São os espíritos sutis, o espírito das trevas, que vai se voltar contra a palavra de Deus, né? E você não pode dar esses ouvidos, né, a tudo esse tipo de coisa. E cuidado com as farpas, que é isso? As farpas nós vemos hoje na internet, é comum, né, pessoas trollando outras, né? Mas quando isso passa para algo sério, cuidado, né? Você precisa ser uma pessoa que venha se guardar do mal. Eu estava vendo um pastor hoje falando sobre isso. É você se controlar e não dar a vazão àquilo que tu quer, né? Porque o ser humano quer litígio, o ser humano quer guerra, o ser humano quer bate-boca, o ser humano quer disse-me-disse, né? E você não, por exemplo, todas as vezes que alguém me chama para um debate que não é salutar, eu caio fora. Por quê? Porque desde menino, né, quando eu era menino, até um certo ponto, eu fazia isso, mas depois que eu passei a ser homem e ser batizado do Espírito Santo, ser um pastor, um homem de Deus, eu não vou cair nesse esparro, né? Não. Eu vou, toda vez que a pessoa aparece o chocalho, eu caio fora. Sempre fui assim. Tava conversando com um colega ontem que eu sempre fui assim, porque o Espírito Santo de Deus me dá estratégia e eu não vou cair em armadilha do diabo, farpas, disse-me disse, é, esse tipo de coisa. Não, as pessoas vão ter aquilo que elas merecem, né? É como Davi e Jezabel. Só que Davi se identificou, mas Davi pagou preço. Davi, ele fez algo terrível. Ele tirou aquilo que o homem tinha como principal referência, que era a sua mulher. E Jezabel tirou a herdade, né, que é apenas o meio pelo qual o Nabote sobrevivia, né? Mas Deus não tolera injustiça, queridos. Deus ele não tolera injustiça. Deus, se uma pessoa comete injustiça, ela está sob os olhos de Deus. Não adianta, não adianta. O evangelho não é meu. Eu tô aqui traduzindo a Bíblia, né? E com equidade, porque às vezes a pessoa vai falar, não, eu exercer uma justiça limitada, com equidade, dando privilégios a pessoas muito mais abastadas e maltratando os pobres. É isso que nós vemos em alguns governos tiranos, pessoas maltratando os pobres e alimentando, né, ricos. Haja em vista, você vai ver ricos ficando cada vez mais ricos e pobres ficando mais pobres, né? E isso Deus não tolera, e isso Deus não vai fazer algo para poder impedir, né? Então, porque a casa cai, querido. Não há homem e mulher que possa chegar para Deus e se gabar diante de Deus, dizer, olha, eu sou poderoso, eu faço. Não há. Deus, queridos, ele bate no calcanhar de Aquiles, no nervo ciático, na espinha dorsal, né? É, é como o pessoal fala, né? Deus sabe o ponto fraco, Deus bate mesmo, bate para valer. E Deus não brinca de ser Deus. Davi ele fez aquilo ali com Urias, né? A única, ele tinha várias mulheres no reino como rei, desde quando fosse solteira e fosse mulher de Deus, e ele usurpou uma mulher que era casada e uma mulher de um homem honrado, né? E ele não, ele pagou um preço alto por tudo, né? Ele pagou um preço, por esse preço. E também foi o caso de, e não somente, não pense que é somente em caso de conjugal, não. Qualquer caso, seja moral, seja espiritual, se você tomar posse daquilo que o outro tem como sobrevivência, que é aquilo que o outro tem a base, você vai pagar o preço. No caso de Isabel, foi o quê? Foi a herdade. Isabel tinha todo um país, um pedaço de terra, de poucos metros quadrados,
O rapaz não quis vender e ela matou o rapaz, né? Inventou farpas para poder pegar aquela herdade. Queridos, né? E pagou um preço altíssimo. E olha que ele tinha aprontado. Ó, Isabel tinha aprontado muito, mas por causa disso a ira de Deus se acendeu, né? A ira de Deus se acendeu. Então, mas também há algo impressionante. Jó foi restaurado quando orava pelos seus amigos. Né? Por quê? Porque o mal, você não pode deixar vencer pelo mal, você tem que vencer o mal com o bem. Você não pode se deixar levar pelo mal, você tem que vencer o mal com o bem. Né? E nós temos vivendo algo que é muito pertinente em nosso meio, aonde nós devemos não se conformar com esse mundo, mas fazer a obra de Deus acontecer. Né? E eu vejo que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Vejo que, infelizmente, a confrontação satânica, né? As redes estão aí, as redes sociais, e você vai ver cada dia uma coisa. Mas tem aqueles que ficam na palavra de Deus. Né? Hoje tem os haters. Haters são aqueles que pegam um camarada que deu qualquer vacilo, né, de frase, né, sobretudo moral, né, e os caras acabam com esses caras, né, e fica o tempo todo naquela, em cima como um urubu, né, carniça, né, e fica como um peixe no meio de piranha, né, até coisas banais, e isso que as pessoas querem, porque as pessoas querem trollagem, queridos, né. É que eu falo, um canal, não somente o canal, tem muitos canais aí de pessoas simples, mais simples do que eu, que são sérios. A irmã Cleusa, né? A irmã Cleusa, esses dias que eu conheci, tem 4 meses, eu conheci ela essa semana. Uma mulher de Deus, meu Deus do céu, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Então, é para um canal desse ter 3 bilhões, né? Deixa eu comigo 1 bilhão e meio de seguidores. Eu falo assim, queridos, por quê? Porque não é que a gente vai ter, que a gente queira ter, é porque, como se diz, o valor daquilo que a gente está fazendo. Né? É o valor daquilo que a gente está fazendo. E o mundo ele passa por essa luta muito grande, né? Então agora parou, todo mundo parou, o mundo parou para ver a questão do Afeganistão, né? E se fala muito, comenta muito, e para tudo, e a internet veio abaixo. Claro que nós devemos orar, nos preocupar, eu oro por eles. Mas o mundo, queridos, em vez de orar para o Afeganistão, primeiramente tem que olhar para si mesmo, né? Eu falo no mundo oriental, ocidental, né? O mundo ocidental. Por quê? Porque o que nós produzimos também não está desagradando a Deus, não, né? O que nós produzimos está desagradando a Deus. Claro que precisa de uma intervenção, eu creio que é algo político, algo que precisa de uma gama de oração, de missionários, né? Eu estou falando para os missionários que estão lá, porque eu sei que esse povo não é mole, né? E esse povo, quando pega um missionário, ele não quer saber. É cristão, para ele, cristão, entenda isso. Cristão para um muçulmano não é só protestante, é católico, por exemplo, até o espírita, para o muçulmano é cristão, entendeu? Se ele diz que crê em Cristo, acabou. Porque o muçulmano só crê em Alá. E para ele, Alá é Deus. Né? Para ele, né? Alá é Deus. Mas se o testemunho de Jeová para ele é cristão, né? Então, enfim. E é um cristão, e todos nós, queridos, que somos cristãos protestantes, que são a verdadeira evangelho, que é em Jesus Cristo como seu Salvador, o único Filho de Salvador, representa ameaça para eles. Então, há essa guerra entre o Ocidente e o Oriente de muito tempo, de muito tempo. Eu escrevi um livro, A Igreja Preparada para o Arrebatamento, em 2012, né? E eu vou lançar esse livro, dedicar a algumas pessoas, dentre tantas outras, um grande amigo. Mas o que ocorre? Esse livro já falava muitas coisas ali, né? Por quê? Porque eu fui fazendo uma leitura de várias sínteses. Quando eu falo algo, eu pesquiso vários livros para poder, e peço ao Espírito Santo de Deus para me dar entendimento. É dessa maneira que Deus trabalha comigo, né? Eu sei que Deus trabalha de várias maneiras com várias pessoas, mas dessa maneira que Deus trabalha comigo. Então, aí eu escrevi o livro, né, que tá, graças a Deus, tive que botar, na época não existia pendrive, 2012, né, os computadores eram muito frágeis, e graças a Deus que eu, né, com a ajuda de Deus, né, e Deus usou até minha esposa para poder ali imprimir o livro, que embora eu vou acrescentar muitas outras coisas. Por quê? Porque eu sei que é uma bênção, vai ser uma bênção, com todos os livros de escatologia da face da terra.
né? Por quê? Porque sempre vai alertar para a volta de Jesus. Alguns que são os calhamaços, né? Alguns são mais completos, mas todos os livros de teologia, o mais simples que seja, eles falam sobre o amor de Deus e a volta de Jesus, alertando a igreja, né? Hoje tem dias tem pessoas brilhantes, né? Tem pessoas que não aparecem muito em vários segmentos, principalmente da Assembleia de Deus, da Adventistas, né? São feras, eles são feras sobre isso. Então, o que nós devemos ter é isso, queridos, em mente. E saber que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? Então, cuidado, né, com a depressão, né? Dê assistência às pessoas que estão em depressão, né? Sempre com palavras positivas, motivadoras, independente do caso, né? Independente do caso. Por exemplo, teve um pastor que ele foi visitar uma pessoa e a pessoa tinha uma depressão que, dessa daqui, era uma depressão genética, né? E vieram vários pastores para expulsar o demônio, pensando que era demônio, não era demônio, foi uma coisa médica. Tomou remédio, acabou. Então a gente precisa ter o discernimento de espírito, né? E operar ali no Espírito de Deus. No Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. O diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Jesus ele veio restaurar a vida das pessoas, né? Então, e nós devemos, queridos, deixar Deus trabalhar, né? É uma época que nós devemos deixar Deus trabalhar, porque se Jesus não edificar a casa, em vão vigiar a sentinela, que já perceber isso. Se Jesus não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós devemos ter consciência do trabalhar de Deus. Nós devemos ter ciência e consciência que Deus ele quer fazer algo, né, no mundo de hoje, usando que a igreja, porque a igreja é extraordinária, queridos, né? A igreja ela é extraordinária. E se a gente for focar apenas, pastor, que o mundo está passando isso, que o mundo está passando aquilo, faça seu quadro mental. Faça seu quadro mental daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer ter. Pastor, mas o mundo vai acabar amanhã. Martinho Lutero diz o seguinte: se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo plantarei uma árvore. Hoje mesmo plantarei uma árvore, disse Martinho Lutero. Então você precisa ter essa consciência, essa ciência, essa saliência num sentido positivo, né, de enxergar o futuro, colocar sinapses mentais, colocar ideias na sua mente, né, colocar projetando sua mente. É isso que eu faço acerca do meu futuro. Eu projeto meu futuro lá na frente em Deus, né? E Deus faz acontecer, e Deus faz evoluir. Não é o homem. A Bíblia fala que nada chega ao homem se do céu não for concedido. Nada chega um homem, nem um poeirinha de terra chega um homem se do céu não for concedido. O homem pensa que é um homem, mas não é um homem, é Deus. O homem pensa que é um homem, mas é Deus. Porque se Deus não conceder, queridos, não adianta nada. Se Deus não conceder, não adianta nada. Não adianta lutar, não adianta fazer, não adianta espernear, não adianta fazer aquilo e isso, não. Se o homem não tomar o seu papel, né, não adianta nada, né? Então, por isso que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, toma a terra, conquista a terra, parte para cima da terra, né? Vai guiar a terra, domina a terra, porque esse é o dever do homem, né? Esse é o dever do homem. Esse é o dever do homem. Ele precisa dar os passos de fé. Agora, claro, em muitas situações nós devemos conquistar as almas perdidas, as ovelhas perdidas, no lugar em que elas estão, né? Evangelho, queridos, é o poder de Deus. Evangelho, muitas coisas você não vai compreender a princípio. Você vai compreender lá agora, mas a princípio não. Tem muitas coisas que você precisa compreender. Vamos cantar um hino aqui. Deixa eu pegar o violão.
Deus. Bom é louvar o Senhor, bendizer o seu santo nome. Bom é engrandecer o nome do Senhor, é pedir ao Senhor que Ele venha restaurando o nosso corpo, nossa alma e também o nosso coração. E lembrando que Deus nunca preparou uma derrota para nós. Né? É como diz aqui, Lamentações 3:21, eu sempre gosto muito desse versículo, né? E fala que algo muito interessante aqui, mas muito interessante mesmo. Lamentações de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias. Lamentações 3:21. Diz o seguinte: disso me recordarei o meu coração, pois isso tenho esperança. Disso recordarei o meu coração, pois disso tenho esperança. Né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho esperança, queridos, quando eu me lembro das coisas, das sinapses mentais proativas. Né? Porque quando você se lembrar sobre as coisas ruins, isso não vai trazer esperança para você. Você precisa entender que você precisa se lembrar das coisas positivas na sua vida, das coisas que traz esperança, né? Das coisas que faz você evoluir, das coisas que faz você avançar. Né? Por exemplo, o dia que você foi batizado, o dia que você foi batizado nas águas, o dia que você, um exemplo, né, um espiritual, o dia que você foi consagrado, né, o dia que você teve uma sinapse, né, mental proativa, né, e isso é o que dá esperança. Isso é o que dá esperança. Quero trazer à memória aquilo da esperança. Eu quero trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Então, nós somos seres que nós necessitamos de esperança em nossas vidas. Nós somos seres de Deus que nós necessitamos de esperança. Somos seres que Deus, Ele quer em nós a esperança de cada dia. Né? E à medida que a esperança... Um homem não morre como ele morre. Um homem morre como um sonho se vai. Um homem morre quando o sonho se vai. Né? O homem não morre quando ele deixa de morrer. Ele morre, fecha os olhos. Não, para com isso. O ser humano morre quando o sonho se vai. Aí ele morre. Aí ele perece. Aí ele deixa de existir. Aí ele deixa de, digamos, ter uma vida em si mesmo. Né? E Deus quer que façamos isso, que nós conquistemos, que nós possamos andar uma milha a mais, declarar o reino de Deus. Né? Hoje pela manhã eu gravei um vídeo chamado sobre as 5 sentenças, né, bíblicas contra Satanás. Né? Por quê? Porque Satanás já está julgado. E muitas pessoas ficam preocupando naquilo que Satanás pode fazer ou vai fazer. Nós devemos nos preocupar naquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus fará. Né? Então é isso que nos faz triunfar, é isso que nos dá esperança, naquilo que Deus pode fazer, não o que Satanás fez ou deixou de fazer. Né? E por que, queridos? A igreja é mais que vencedora. A igreja é mais que vencedora. Por isso, eu sei que todos esses vídeos, né, que eu gravo, né, com orientação bíblica, teológica, espiritual, eclesiástica, é para abençoar o reino de Deus. É para abençoar o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Porque nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós sabemos que daqui a pouco nós vamos adentrar nas mansões celestiais. Nós sabemos que daqui a pouco, né, Jesus ele vai... o céu vai se rasgar. Né? O céu vai se rasgar. Né? E eu como falo daqui a pouco, se daqui a pouco pode ser daqui a um minuto. Ou pode ser daqui a 10 anos, a 100 anos, não importa. O importante é que nós devemos estar com a nossa vida em Cristo Jesus. Já teve muitas pessoas que já marcou a volta de Jesus, Jesus não veio. Né? Claro, eu não estou julgando aqui a integridade das pessoas, porque às vezes as pessoas estão movidas por algum aspecto, né? Que é emocional, espiritual. Né? Mas a volta de Jesus ninguém pode marcar, queridos. E o fato de o homem ter uma conduta moral abalizada não significa também que ele pode falar o que ele quiser, não, queridos, não. É por isso que essa doutrina, porque você vai ver homens
até com uma vida abalizada, né? Abalizada. O que não tem a vida abalizada está reprovado por Deus. Mas que tem uma vida abalizada, ele não pode chegar aqui porque ele tem uma notável saber bíblico, né? E uma vida balizada e falar o que ele quer, não. Por isso que ele fala examinar tudo ele tem também. Eu posso falar que fala que ainda que eu mesmo ou um anjo do céu viesse anunciar o evangelho que não seja Jesus Cristo, que seja anátema. Ainda que eu mesmo ou um anjo falar do evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Porque evangelho não significa dizer que a pessoa tem que, o fato de ter uma vida ilibada para falar o que quiser, não. Não é isso não. Tem que ter a coerência com a palavra de Deus. Tem que se encaixar, queridos, na Bíblia. Né? A Bíblia tem que se encaixar. O que eu falo tem que se encaixar com esse livro aqui. Ó. Se não se encaixou com o livro aqui, já foi. Né? Por isso que os crentes de Bereia eram mais excelentes que todos os outros crentes, porque os crentes de Bereia, ele examinava a Bíblia. Ele examinava a Bíblia. Né? Ele fazia o exame da Bíblia. Por isso que Deus ele ama as pessoas que trabalham, né, em conformidade com a Bíblia. Às vezes não vai ter holofote, não vai ter view, não vai ter, como no nosso caso aqui, para a glória de Deus. Né? Então, se tivesse 1 bilhão pela verdade ser anunciado, glória a Deus, né? Glória a Deus. E tudo aquilo que eu poderia receber como 1 bilhão, imagine, eu não preciso nem passar por mim, tinha que ir diretamente para as pessoas que necessitassem, né, algo dessa natureza. Mas por quê? Porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá a direção. Eu estou nesse período, queridos, como pastor há 15 anos. Há 15 anos como pastor, né? Como pregador de púlpito há 20 anos. Agora caminhando nos preceitos do Senhor. Né? Caminho sem nenhum filactérios. Claro que eu tenho a minha origem batista e preservo por ela. Gosto muito dos batistas. Né? Então, tem coisas batistas, a doutrina batista está intrínseca em mim. Os dogmas não só, mas a doutrina batista, e que eu amo muito os batistas. Né? Às vezes, tem pastor Moabel aí, que é da Assembleia de Deus, ele é um protótipo vindo da raiz Assembleia, são um protótipo vindo da raiz batista, né? E assim por diante, uma das adventistas, outra de Deus é amor, não importa. O importante é que seja em Cristo Jesus. Mas o importante é que o evangelho seja pregado a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Quem não crê não vai ficar condenado não, queridos. Já está condenado. É igual o diabo já está condenado. O diabo está condenado a ir para o lago de fogo e enxofre. Né? O diabo está condenado a perecer. Né? O diabo está condenado a passar os seus restos dos seus dias no lago de fogo e enxofre e sendo atormentado para todo sempre, diz a palavra de Deus. Toda vez que o diabo se lembrar você do seu passado, lembre ele do futuro dele. Pronto, lembre ele onde o futuro dele vai ser, no lago de fogo e enxofre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ser ao lado do nosso Pai, nosso Criador, Salvador, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, devemos fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. Os dias são maus, são. Esses dias Deus tem me levado a fazer algumas lives, gravar alguns vídeos com ensinamentos que nós temos, né, em algumas áreas, né, da escatologia, da filosofia, da teologia. Agora, tudo a princípio gerado pelo Espírito Santo para o favor do reino. Né? E acredite, muitas pessoas, o pouco que eu tenho, né, das seguidores, às vezes, né, tem 1 ou 2, 3 que a mensagem é forte, né, e acaba incomodando, né, porque o Espírito Santo vai incomodando. Mas eu louvo a Deus porque tem achado guarita, né, e tem achado feedback. Deus tem falado comigo, prossiga, continue, né, continue. E eu me alegro com pessoas como a missionária Cleusa, né, dentre tantos outros aí, né? Pastor, mas tem aqueles que usam o evangelho para denegrir, que são picareta, pilantra, que tudo isso vai existir, queridos. Existiu, vai existir, sempre existirá. Agora cabe você fazer sua parte. Já pensou se Paulo fala, olha, os filhos de fulano, de Cefas estão pregando o evangelho assim, assim. Então, Jesus falasse, os discípulos, olha, se tem um pessoal que está pregando o evangelho aqui, não é bem assim que o senhor está pregando. Se fosse parar para pensar, queridos, ninguém pregava o evangelho nesse tipo de coisa.
né? Mas o evangelho consiste em que você fazer sua parte, né? É o que Deus falou para Moisés. Mas escute, Deus mandou Moisés pregar para Faraó um sistema totalmente abolido por Deus, diabólico. E era um império terrível. Os olhos racionais de Moisés estavam certos na razão de Moisés. Moisés falou, peraí, Deus, o senhor sabe quem é Faraó? Outra coisa, Deus, o povo de Israel não vai me ouvir, não. Deus falou assim, Moisés falou literalmente assim com Deus, ó Deus, o senhor sabe quem é Faraó? É o homem mais poderoso do mundo. Guardar a devida proporções, que é muito mais na época, segundo o contexto, é como se fosse falar para o presidente dos Estados Unidos, John Biden, né? E mandasse John Biden tomar decisões totalmente contrárias àquilo que ele tem, né? E contra os Estados Unidos, né? E você fosse de um país, né? E Deus falou para Moisés é o seguinte, sente aí, sentou, olha, o que ele vai pensar, ele vai pensar, deixar de pensar, fazer, deixar de fazer, é problema meu. Eu não lhe chamei você para converter, não lhe chamei você para converter Faraó. Eu não lhe chamei você para mudar a sorte de Faraó. Quem muda a sorte sou eu, Moisés. Portanto, faça aquilo que eu lhe mandei. Pronto. E o povo de Israel, outra coisa, Moisés. Sente aí, meu filho, de novo. Quem vai intervir no povo de Israel vai ser eu, Moisés. Não vai ser você, não. Você apenas vai falar. Você está conversando demais, vem cá, Arão, ajuda seu irmão aí e tal, né? E já sabe, e Moisés tornou o grande libertador que foi, né? O grande guerreiro que foi, o grande homem de Deus que foi. Porque Moisés, ele se ressignificou em Deus. Moisés, ele ascendeu em Deus. E ele deu ouvido, e ele viu que Deus que está fazendo as coisas. Não foi ele, não. Não foi o cajado dele, não. Não foi... claro que ele foi um homem idôneo, um homem temente a Deus. Porque, queridos, a questão é temer a Deus, né? A questão é se temer a Deus. Não é outra coisa que você vai fazer, né? É temer a Deus. Independente de onde você esteja, quem você seja, o grau que você tenha, né? O intelecto que você tenha, o ser humano precisa temer a Deus. O ser humano vai temer ao homem, precisa temer a Deus. Né? E Deus gosta desse tipo de pessoas, né? Então eu tive pessoas que me espelhei assim, temer a Deus, né? Naquela época, homens que eu trago lembro até hoje, pregadores, né? Que eu me lembro, reporto até hoje, vários, já falei aqui o nome de vários, todos eles, o salário de fruta e abençoada, cada uma da conhecia a Deus, né? Mas eu admirava e admiro muitos deles hoje. É claro que os de hoje, entraram alguns outros hoje, né, homens com a ressignificação, realmente, digamos assim, mais seletiva e mais contundente, né? Mas aqueles lá de trás fizeram um trabalho preponderante, né? Então, queridos, tenha atitudes poderosas, né? Haja com gentileza, compreenda o processo, compreenda as pessoas, ore, faça algo em favor de algo que está incomodando, né? Ore, declare, fale, faça, né? Faça alguma coisa, né? Ore, busque a Deus, né? Toque violão, faça alguma coisa, né? Fale algo, declare algo, né? Ore em favor do assunto, para que Deus venha ter misericórdia e venha abençoar a vida de vocês. Se for algo que está incomodando, repreenda em nome de Jesus, né? Porque nós devemos usar o poder da autoridade no nome de Jesus. Às vezes eu vejo as pessoas falando mal das igrejas pentecostais. Claro que tem muitas outras áreas que precisam significar, mas isso aí eles não deixam de desejar, né? Não deixa de desejar. Então, você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, ter uma mente proativa, porque os dias são os maus. E Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Jesus precisa de você para que você venha ser escolhido por Deus, eleito por Deus, para declarar, mudar atitude, mudar pessoas, né, para levar pessoas para o Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.
Vamos com mais um hino e terminaremos. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, em teu povo abençoar. Dá-nos pasto, dá-nos pasto, em teu povo abençoar. Dá-nos pasto, dá-nos pasto, em teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Toma os teus cordeirinhos, faz sua voz ouvir. Dá-nos pasto, dá-nos pasto, levar o doce amor. Pasto, dá-nos pasto, elece doce amor. Ao perdido no pecado, faz sua voz ouvir. Toma os teus cordeirinhos, faz enfermo, ao enfermo, desta digna te acudir. Aos enfermos, desta digna te acudir. Glória a Deus, é o típico cantor cristão, né? Dos batistas. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva. Um simples servo e nada mais.